Bom dia a todos. Meu nome é Laura, eu faço parte da equipe de capacitação do Tribunal de Justiça. Eu vim apresentar para vocês hoje o novo layout do perfil, né, Defensoria, Procuradoria e dos Advogados, que vocês vão passar a trabalhar aí a partir da próxima semana, tá? A gente teve esse probleminha aí com a televisão, então eu vou indo aos poucos para poder mostrar para vocês. São alguns tópicos que eu vou mostrar dessas alterações que a gente teve no layout, que o primeiro é sobre a identificação do painel do defensor, os expedientes, o acervo, intimações de pauta no caso de turma recursal do juizado especial, a criação de caixas, como mover processos para caixas, que é uma coisa que vocês trabalham muito aqui, né? Como que a gente vai editar a caixa a partir de agora? Nem está picando. Distribuição de processos utilizando filtros e exclusão de caixa. E, por fim, a tela do cadastro de processo. Então, no primeiro, que é identificar o painel do defensor, esse é o painel atual que vocês conhecem. Neles, a gente tem aí destacado 4 abas, que é a aba expedientes, acervo, agrupadores e, por último, manifestações. A partir da próxima semana, esse vai ser o novo painel de vocês. Como vocês podem ver, a gente não tem mais a aba agrupadores, né? Então, agora vão ser só 3 abas que a gente vai trabalhar, que é a aba expedientes, acervos e minhas petições. Não é isso? Claro. Isso. Isso que você está falando, alternância de perfil, porque provavelmente você tem esses 2 cadastros, às vezes é até na própria defensoria, tem que olhar no seu caso específico. Aí tem que olhar, porque às vezes você tem mais de um perfil, aí a gente tem que dar uma olhada, tá? De nada. Como vocês podem ver, é bem simples. Eu estou só mostrando mesmo o comparativo, porque, gente, o sistema ele não teve nenhuma alteração. Como eu falei, é uma alteração de layout, né? O que vocês estão acostumados a visualizar. A maneira de trabalhar é a mesma. Então, a gente tem agora os expedientes. Hoje, na aba expedientes, vocês têm todas as nossas opções, né? Tem que clicar na setinha para poder filtrar os expedientes, seja pendente de ciência ou de resposta, apenas pendentes de ciência. Então, a gente seleciona hoje qual que é o filtro que eu quero utilizar para buscar os expedientes. Nesse novo layout, a gente já tem eles todos aí apresentados para a gente. Os expedientes já estarão agrupados, como vocês podem ver. Quando a gente tiver, né, os expedientes com as comarcas, com as respectivas comarcas, vocês podem ver que aqui ao lado esquerdo do nome do filtro, né, desse expediente, a gente tem uma seta. Se você clica nessa seta, ele expande, trazendo as comarcas. E, à frente do filtro utilizado, ele tem quantos expedientes você tem agrupados ali. Então, por exemplo, no primeiro, eu tenho pendente de ciência ou de resposta, eu tenho ali 56 expedientes agrupados naquela situação. Então, o sistema já agrupa isso para a gente. Tá? Tá tranquilo, gente? Se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper, tá? Se tiver dúvida, pode, sem problema. Como vocês podem ver, no pendente de ciência ou de resposta, como eu falei com vocês, ao clicar nele, ele expande para a gente, trazendo as comarcas, porque esses expedientes também estão filtrados e organizados por comarca, né, daquela situação. Então, no caso, a caixa de entrada tem 51, né? Em Belo Horizonte tem 53, vocês podem ver, estão filtrados ali pela primeira vara civil, que são as caixas que vocês podem criar. Aqui vocês trabalham com o nome do defensor, não é isso? Então, seria no caso de vocês... Oi? Com a vara que vocês trabalham? Então, é como no nosso exemplo mesmo. O acervo,
Hoje vocês podem ver que a gente tem esses ícones, né, que parecem uma casinha, que a gente também tem organizado o acervo por comarca. Ele vai ficar agora bem semelhante aos expedientes, como vocês podem ver. Esse ícone da casinha a gente não vai ter mais, a gente tem essa seta que, a gente clicando sobre ela, vai expandir para a gente, mostrando todas as caixas que a gente tem naquela comarca. E ali, hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, tem 16.718, né? Você clicando, vai expandir. Se esses processos estiverem separados em caixas, eles vão ser apresentados nas caixas respectivas. No que se trata do painel para o juizado especial, no caso de turma recursal, não sei se vocês fazem utilização aqui, vai ter as intimações de pauta. A gente vai ter essa nova aba aí de intimações de pauta, vão estar com 2 agrupadores pendentes e confirmados pelo intimado citado dentro do prazo, mas a resposta vai ter que ser efetuada na aba expedientes, tá? Ele vai ficar agrupado para vocês em intimações de pauta e a resposta vocês continuam fazendo como faz lá na aba expedientes, normalmente. A intimação de pauta, como vocês podem ver, vai ser apresentada clicando em pendentes. A gente tem informação de qual turma recursal que vem essa intimação. A sessão, no caso desse, vai ser virtual, como vocês podem ver, do que se trata a matéria. Então, ele traz todos os dados referentes ao processo para o qual vocês estão sendo intimados. Temos 2 ícones, que é o ícone da lupa, para poder visualizar do que se trata essa intimação, e o outro ícone, né, que é uma caixa com uma setinha, que a gente consegue visualizar os autos. Criação de caixas. As caixas nesse novo layout, vocês podem criar tanto na aba acervo como na aba expedientes. Elas são replicadas. Hoje, o ícone para poder criar uma caixa, a gente seleciona a comarca que a gente deseja criar essa caixa. E como vocês podem ver, esse círculo com um mais, quando vocês passam o mouse sobre ele, o PJE mostra do que se trata o ícone, tá, gente? Então, por isso que a gente já traz normalmente destacado para vocês dessa maneira. Em caso de dúvida, só passar o mouse lentamente sobre o ícone, que ele informa do que se trata. Nesse caso, é o ícone para criar uma nova caixa. Quando você clica nesse ícone do mais, nova caixa, ele abre essa outra tela que também já é familiar, né, de quem tem o perfil de distribuidor aqui dentro da Defensoria. A interface é a mesma, vocês vão colocar o nome da caixa e o que mudou? Vocês vão colocar o nome, clicar em seguida em criar caixa e, na sequência, em finalizar. Vai ter que clicar, fazer esses 2 cliques agora, né? A gente coloca o nome, clica em criar caixa e, em seguida, em finalizar, e a caixa vai ter sido criada na comarca. Essa já é a sequência do exemplo, né, que eu tinha feito, de como mover o processo para a caixa. Nessa tela, vocês já podem ver que eu já tenho a caixa 03 criada, que é a que eu acabei de criar, mostrando no exemplo anterior, ela ainda está vazia. E, para poder mover os processos, o primeiro passo, selecionar um ou mais processos que você deseja mover. Estão todos aí destacados na tela, como vocês podem ver, eu selecionei 3 para a gente poder fazer essa distribuição para a caixa. Selecionei os 3. Se eu quisesse selecionar todos os processos que eu estou visualizando nessa página, bastava clicar naquele primeiro ícone que está ali ao lado, lá no alto, que ele selecionaria automaticamente todos para mim. Selecionei os processos. Em seguida, nós vamos clicar, tem um ícone da caixa aí, que é mover processos, né, selecionados, itens selecionados. Clico sobre ele. Ao clicar sobre ele, o sistema traz para mim uma outra tela. Nesta tela, ele me fala para eu selecionar qual caixa que eu desejo mover esses processos. Além disso,
eu tenho um ícone ali abaixo, que é mover os expedientes relacionados, e isso era um problema que a gente estava tendo na versão anterior, que vocês não estavam conseguindo, né? Então, agora foi solucionado. A gente clicando aí em mover os expedientes, ele já vem marcado, na verdade, e vai ser movido automaticamente os respectivos expedientes daqueles processos para a caixa na aba expedientes. Então, a gente tem essa mudança aí. Para poder, então, mover, eu vou selecionar a caixa que eu desejo destinar esses processos. Selecionei a caixa 03. Deixei o ícone que já estava marcado de mover os expedientes relacionados tagueado e vou clicar em mover processos. Quando eu clico em mover processos, como vocês podem ver, os processos agora na caixa 03, eu tenho os 3 itens que eu movi. Eu selecionei essa caixa e os 3 processos já estão aí movidos para dentro dessa caixa que eu acabei de fazer. Pois não? Espera aí, deixa eu te dar o microfone, porque ela está gravando, então facilita para o pessoal poder ouvir. Mas ele é distribuidor. Mas mesmo assim, é porque eu vou responder, então para o pessoal ouvir. Não, eu gostaria de perguntar o seguinte, na aba acervo, quando a gente muda a página, nessa versão, a gente não consegue arrastar, clicar em vários processos ao mesmo tempo e arrastar eles para a caixa, para mover eles para a caixa. A gente tem que fazer um por um sem selecionar, porque senão o sistema ele trava e cai. Nessa nova versão, no caso, essa alteração vai ser possível a gente poder clicar em todas as caixas, em todos os processos, no caso, selecionar todos os processos na segunda página e arrastar? Olha, a informação que a gente tem é que com esse novo layout, sim, vai ser possível. Vocês vão poder selecionar todos e fazer a remoção para a caixa, sem problema nenhum. Tá? Isso aí, vários motivos levaram a mudar esse layout. Eu estive aqui na Defensoria tem um ano, eu não sei se algum de vocês estava presente quando eu vim trazer a versão 2.0, e a gente já tinha, né, detectado, na época, junto a vocês, algumas coisas que realmente não estavam atendendo a rotina da Defensoria. Então, a ideia desse novo layout é que ele realmente atenda e fica mais leve, né, para poder trabalhar, inclusive, nessa questão de mover processo, porque a gente sabe que as caixas são muito essenciais para a rotina de vocês. Então, por isso que foi feito esse novo layout. Tá? Vou mostrar agora sobre a edição da caixa. A edição da caixa vai ser feita nessa chave. Você seleciona a caixa. Como eu falei, basta passar o mouse, que o sistema informa do que se trata o ícone. Esse é um ícone de configurar essa caixa. Quando eu seleciono ele, as telas é a mesma do que a gente já trabalhava hoje, né, para poder configurar. A gente tem aí a aba principal, períodos de inativação, filtros da caixa e pessoas associadas que vocês já estão habituados. Né? A mesma interface aí, isso não mudou. Para poder distribuir os processos utilizando filtros, não sei se vocês trabalham aqui com essa distribuição, pelo que você está falando, vocês fazem a distribuição manual, né, dos processos, mas a gente tem a opção de distribuir eles utilizando filtros. Essa é a tela atual que a gente tem. A maneira hoje de distribuir utilizando esses filtros seria selecionar com o botão esquerdo, depois com o direito em cima da comarca e selecionar a opção distribuir processos utilizando filtros. Nesse novo layout, ao selecionar a comarca, a gente tem esse ícone que parece uma varinha de condão, né? Quando eu passo o mouse sobre ele, é o ícone de distribuir processos da jurisdição utilizando filtros das caixas. Então, caso eu já tenha previamente editado essa caixa, selecionando algum tipo de filtro para essa caixa, quando eu seleciono essa opção, clicando nesse ícone, o que tiver de processos nessa jurisdição, com as características, né, que eu atribuí àquela caixa, o sistema automaticamente vai fazer a distribuição deles. A gente vai ver agora como excluir uma caixa.
Para excluir uma caixa, é muito simples, basta selecionar a caixa que eu desejo excluir, e a gente vai ter no alto, lá ao lado do ícone de configurar a caixa, uma lixeira. Passando o mouse sobre ela, é o ícone de remover essa caixa. Ao clicar neste ícone, o sistema traz, né, uma pergunta. Ao excluir essa caixa, todos os processos expedientes serão movidos para a caixa de entrada vinculada. E os representantes associados não terão mais acesso a eles. Continua, ou seja, ninguém exclui caixa enganado. E a caixa, gente, não está excluindo os processos, né? Isso que é muito importante, porque tem muita gente que fica com medo. Se eu excluir essa caixa, eu estou excluindo os processos do sistema? Não. O sistema está te falando, olha, eles vão voltar para a caixa de entrada, e aí só que quem estava vinculado à caixa não vai ter mais acesso a eles até eles serem redistribuídos, tá? Quando clica lá, confirmando, como vocês podem ver, minha caixa 03 aí, ó, já foi excluída. Né? Eu já não tenho ela mais e os processos continuam na caixa de entrada. Cadastro do processo. A única coisa que mudou na tela de cadastro, vocês estão vendo que é muito rapidinho, é a última aba. Essa última aba, no momento que a gente cadastrava o processo, ela era escrito processo. E agora ela se chama protocolar inicial, que é muito mais coerente, né, para a gente utilizar. Então, é a única mudança que a gente tem na questão do cadastro. A maneira de cadastrar, o passo a passo para ser feito, continua o mesmo, só a nomenclatura dessa última aba que foi alterada. Gente, foi rapidinho, era isso tudo que a gente tinha para mostrar. Vocês estão vendo que a maneira de trabalhar é realmente a mesma. A gente teve mudança de ícones. Além, eu trouxe também, a Karina veio comigo. A Karina, ela é técnica lá, responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento, das versões. E aí, caso vocês tenham algumas dúvidas, a gente está à disposição para poder responder. Vem para cá. O problema disso é até o seguinte, se você não anotou, você está com aquela conta, você manifestar, sai da sua caixa, você nem sabe. Eu estive na secretaria agora, eles viraram para o doutor, inclusive o MP está falando aqui que a senhora não manifesta dentro. Eu falei assim, como que não? Eu sou a pessoa que mais olha esse PJE. Aí eu fui descobrir exatamente a primeira hipótese foi essa. Entrou muito rapidamente, a pessoa deu ciência muito rapidamente, saiu da caixa. A segunda hipótese, eu estava com a demanda enorme, eu peguei e fiz uma lista de prazos que eu ia dar prioridade. A sorte que o nome, ele é austrino, que o nome dele é super diferente, eu só tinha um nome. Eu consegui localizar e vi que foi isso que aconteceu. Porque se eu não tivesse feito essa lista para organizar meus serviços, eu nem saberia de novo que ele tinha saído da caixa. Mas o que pode ter acontecido? Um advogado pode, por exemplo, entrar no processo, porque o advogado não tem acesso ao nosso painel. Ele entrou no processo, manifestou e saiu do seu serviço. Isso. Na realidade, o que eu já percebi é o seguinte, se o processo movimentar, não só o advogado, se a secretaria está com vista para a gente. Faz outra Se movimentação, a ele secretaria some. movimenta, juntando um estudo social, qualquer coisa, o processo sai da nossa caixa. Bom dia. Né? Meu nome é Karina, eu sou analista de sistemas da área de informática do PJE. E cada caso tem que ser analisado de forma separada. Realmente, quem faz a intimação é a secretaria. É responsabilidade do oficial colocar se é intimação ao curador.
essa intimação ao curador, ela é meramente informativa. Ela não doutrina ou direciona nada para ninguém. A intimação, ela pode ter sido feita conjunta, vinculada a vocês e a um advogado. Não deveria, não. Apesar de ter sido feito vinculada, hoje o sistema ele trabalha só a vinculação de visibilidade à documentação, ao documento, e não ao expediente. O expediente é gerado para a parte que está sendo representada pela defensoria e outro para a parte que está sendo representada pelo advogado ou por uma procuradoria, qualquer outro que seja o caso. Então, assim, se está acontecendo esse problema de sair da caixa de vocês à ciência do outro, a gente já teve um problema similar em produção, na versão 1.7, que foi substituída pela 2.0. Vocês vivenciaram muito tempo esse tipo de problema, e que movia, fazia e desaparecia o expediente da caixa de vocês. Então, nesse caso, tem que ser analisado. A gente sempre pede, assim, o chamado ele é importantíssimo dele ser aberto. No chamado, tem que ter colocar o caso que aconteceu, o número do processo. Se vocês tiverem o número do expediente, se vocês encontraram, porque é a forma da gente conseguir rastrear. Aí, rastreando e olhando as tabelas de histórico, a gente vai conseguir entender o que aconteceu nesse processo. Pode ter sido o advogado deu ciência no mesmo dia que o prazo do outro venceu, foi uma coincidência, então não foi um erro do sistema, foi só uma coincidência disso ter acontecido, como realmente pode ser um erro de sistema. Inclusive, eu não tinha mexido com ele, o prazo dele, na verdade, é segunda-feira, na caixa lá dos 10 dias. Então, ele estava na minha lista, mas esperando as outras prioridades. O prazo de 10 dias, o prazo do sistema... Para começar, sim. Começa o prazo legal. Eu não tinha mexido com ele. E aí eu fui agora, a secretaria ainda vira para mim e fala assim, nós não temos essa visualização, se a senhora não viesse aqui contar isso para a gente não saberia nem que eles tomam ciência da senhora. E aí ela virou para mim e falou assim, se a senhora fizer a devolução do prazo, a senhora vai ter que pressionar, porque assim é mais fácil fazer defesa e não preliminar lá de tempestividade, eu suscito isso, porque aqui na defensoria a gente tem uma demanda hoje, eu particularmente tenho uma demanda de 1.500 processos, se eu ficar toda hora pressionando, eu não vou fazer o que eu tenho na lista para fazer. Mas, assim, esses erros, esses problemas que acontecem, realmente, a secretaria ela tem como saber, ela tem como visualizar todos os expedientes que estão abertos ou que constam para aquele processo. Se ele está aberto, se ele está fechado, se foi manifestado, se não foi, se ele deu decurso de prazo. Então, a informação que foi passada não é fidedigna. Tem como a secretaria, através dos autos do processo, ela tem visibilidade de todos os expedientes feitos para todas as partes daquele processo. Você vê que quem está atuando no processo, um dos órgãos, que é o MP, do jeito que ele peticiona, fica parecendo que foi uma falha minha. E, na verdade, a primeira vez sequer eu soube do processo. Aí... Eu consegui descobrir. Na verdade, isso tem que ser investigado, é o que a Karina falou. É muito importante o chamado, porque o sistema, o PJE é um sistema em construção. A gente está buscando, igual agora veio esse layout novo, tem que ser investigado caso a caso, porque pode ter ocorrido um erro, mas pode também ter sido, como a Karina falou, uma coincidência. Então, só com chamada que a gente consegue mensurar e consegue investigar qual que é o problema para poder solucionar. E corrigir, porque se vocês não abrem um chamado, a gente não tem ciência de que o problema está acontecendo. Sem a ciência, a gente não tem como agir.
Não, é possível. Sim, é possível. É uma grafia, isso é alterado por... É alterado. Eu só posso fazer por chamado. Tá? Tem que haver... Porque a corregedoria tem que aprovar. Isso tem que ser aprovado pela corregedoria. Tudo que a gente pede, no caso que vocês pedem de alteração, não é simplesmente passa por todo um trâmite, passa pelo tribunal, dependendo do tipo de alteração, é possível ser feito aqui, né? Como a Karina falou, passa pela corregedoria e aí, se aprovado, é feito o que dá para ser feito aqui. Muitas vezes, no caso desse painel, por exemplo, ele não veio ainda mais rápido porque não dependia só daqui. Então, esse painel vai para Brasília volta, a gente homologa, aí tem que mudar alguma coisa. Então, assim, tem essas diferenças. Muitas vezes a gente entende a urgência do usuário, mas é porque realmente não fica dependendo só daqui. Como a Karina disse, tem que abrir chamado para poder ir corrigindo. A ideia é essa. Claro. Eu também, a parte do que a secretaria está fazendo, a intimação de forma equivocada na escolha do tipo de intimação, também pode ser aberto chamado. Esse chamado é para a corregedoria, porque eles têm que fazer, eles vão nas varas que não estão cumprindo os avisos e as determinações e passam orientação. E é só desse jeito, porque isso não é um controle sistêmico mesmo, é humano, é um procedimento humano. Então, eles vão fazer. Então, tem várias que provavelmente não devem ocorrer, tem outras que devem ocorrer com mais. Sim, a partir de segunda-feira, esse é o seu painel. A partir de amanhã, 13h. Amanhã, a Karina corrigiu, gente, a partir de amanhã. A partir de amanhã, 13h. A gente vai subir a versão amanhã de manhã. Olha, vamos lá. Então, esse vai ser o painel que vai estar a partir de amanhã. Isso. Não, vocês vão continuar clicando normalmente para o defensor. Quando abrir, agora vai abrir dessa forma. Ele antes abria com 4 abas, ele agora vai abrir, são só 3, não tem mais a aba agrupadores. Já vai tá dessa maneira. Aí você fala, Laura, eu quero consultar o meu acervo, quais processos que estão comigo. Então, eu iria clicar na aba acervo, selecionar a comarca para encontrar a caixa qual estou vinculado. Como a doutora Giza falou, é por vara, não é isso? Então, eu ia lá e verificava a vara, a caixa relativa à vara que eu trabalho. No caso dos expedientes, é a mesma coisa. Eu quero consultar os expedientes aos quais eu estou vinculado. Eu já vou estar com eles aí, todos abertos, né, com todos os filtros possíveis. No caso, os que estão pendentes de ciência ou de resposta, ou seja, que ainda estão no prazo dos 10 dias. Eu clicando em cima desse agrupador, ele tem 56 pendentes. Vai estar separado também por comarca e pelas caixas que eu trabalho. Vamos lá. Isso. Vai lá, pendentes de ciência ou de resposta. Olha só, nós temos duas... nós temos pendentes de ciência ou de resposta, apenas pendentes de ciência. E aí nós temos mais 2 agrupadores embaixo, olha. Ciência dada pelo destinatário direto ou indireto, pendente de resposta. Olha só, gente, aqui... Lá em cima, quando eu clico para expandir, ele me dá essas outras opções. Apenas pendente de ciência, ainda está no prazo de 10 dias. Ciência dada pelo destinatário, direto ou indireto, e pendente de resposta. Ou seja, o prazo já foi dado ciência, está correndo o quê? O prazo legal. Está correndo o prazo legal. Tá? Ciência dada pelo judiciário. Eu deixei transcorrer os 10 dias... Não cliquei no botão para tomar ciência, mas o sistema já deu ciência e está transcorrendo. Leitura automática, isso mesmo. Então, são essas subdivisões que a gente passa a ter. Então, já fica tudo organizado aí para a gente. No meu caso, todos estão pendentes de ciência, lá são 56 que tem ali. Então, vocês vão ter. Os agrupadores são exatamente o que vocês já estão habituados, não mudou nada.
É porque ali em cima, olha, ele está agrupando todos eles. Quando você clicar em pendente de ciência ou de resposta, é porque ele vai estar tudo junto, todos eles juntos. Isso. Não, ele vai abrir as comarcas. Tem algumas tipos de intimações, citações que você não precisa responder. Então, provavelmente, ele vai estar ali. E cujo prazo findou nos últimos 10 dias é o que... Oi? Cujo prazo findou... Cujo prazo findou é o que você perdeu o prazo legal. Já passou a leitura automática, já passou o prazo legal, você não se manifestou, ele fica ali por 10 dias. Já perdeu, foi tudo. A gente não quer que não tenha nenhum expediente ali, não, né, gente? Vocês estão vendo, os nomes são os mesmos, não alterou em nada. O que alterou realmente é a apresentação deles. Tá? Aí a serva, eu vejo, para falar a verdade, nunca tinha entrado nessa caixa anterior, porque a gente só entra na caixinha anterior, vê os nossos processos, vamos respondendo. A serva mostra todos os processos que você tem cadastrado. Todos os processos, independente de ter algum expediente nele ou não. Minhas petições, você consegue verificar as petições que você inseriu nos processos. Aí vai ter, lá em Minhas Petições, vai ter o número do processo e o que você manifestou. Se você pôs uma manifestação, uma contestação, vai ter relativo a todos os processos que você inseriu. Agora, eu nem observava mais isso. Se não me engano, no 600.7, existe um íconezinho assim da gente clicava, você via petições que você tinha encaminhado, mas que não tinham sido assinadas. Ah, sim. É lá em... Existe, é lá no menu. Você vai, mas isso é no menu, isso não alterou. Às vezes eu cliquei e vi e mandava assinar. Depois a peça, mais de uma vez, ia para o processo. Não, ainda continua tendo, mas é lá no menu, naquelas 3 barrinhas ao lado do nome do PJE, lá no alto. E por que isso acontece? Porque normalmente a gente assina. Aparece que não está assinado por alguma falha do sistema. Não, às vezes você estava fazendo e por algum motivo você fechou o sistema. Tudo, o sistema vai salvando de 30 em 30 segundos o que você... Enquanto ela não está assinada, ela não... Não existe no processo, exatamente. Se não assinou, não existe. A assinatura é o que vocês, no físico, seria o protocolo. Pois não? Ah, tá, da edição de caixa. Não, é aqui, ó. O que seria? Olha só, hoje vocês têm a possibilidade... eu não mostrei para vocês sobre os filtros da caixa? Esses filtros a gente pode utilizar fazendo essa distribuição dos processos que estão lá na caixa de entrada. Obrigada, doutora. Fazer a distribuição conforme os filtros, não foi isso? Existem períodos, por exemplo, que o defensor está de férias e um outro defensor vai substituí-lo. Então, às vezes, eu não quero encaminhar os processos para aquela caixa, conforme aquele filtro. Por quê? Porque o defensor está de férias. Então, eu tenho como inativar essa caixa por um período. Eu posso determinar o período que ela não vai receber os processos conforme filtros. Que eu acredito que é a maneira mais funcional, né? Ainda não tem, não, né? Nessa também não vai ter. Vai ter que continuar olhando qual que é a vara do processo que foi distribuído. Não, se for, na verdade, lá no painel, tem aquela pesquisa que existia dentro dos processos, porque é aqui, ó. Ela voltou. Está vendo a lupinha lá no canto? Aí voltou com os filtros. Aí você consegue filtrar todos os processos que estão na jurisdição, consegue. Aí você vai conseguir Aí filtrar. você consegue filtrar aí e fazer a movimentação, continuar a movimentação por aí. Então, voltaram os filtros na lupa, o filtro dessa parte voltou. Que seria por vara, então. Não são exatamente os mesmos filtros que existiam antes.
foi enxugada um pouco, porque muitos filtros foram considerados desnecessários pelo CNJ. Então, na caixa de entrada, eu consigo filtrar hoje, por exemplo, só a quarta vaga, Sim. distribuí-los para... Qualquer uma, na verdade. Qualquer uma das caixas, tanto na jurisdição quanto nas caixas, nas caixinhas que você consegue fazer a... O filtro. Eu tenho uma pergunta aqui. Pois não? É porque nós somos do juizado da Fazenda Pública. Nós estamos na fase de transição ProJude e PJE. PJE. Estão apanhando um pouco do PJE. Eles falaram, ela estava falando a questão do expediente que vai sumindo das caixas, porque eu estou com esse problema. Eu manifesto o processo Some. e ele está permanecendo. Não sei, vamos ver agora com a tela. Depende da característica do processo. Por exemplo, se for sem prazo, se for um expediente sem prazo, ele fica 30 dias no painel. Porque o sem prazo não espera-se que você manifeste. É só um aviso. É o tribunal dando algum tipo de aviso. Agora, os demais expedientes, ao dar ciência, eles continuam. Passado o prazo legal, ele sai do painel. Manifestou, sai do painel. Expirou, perdeu o decurso de prazo, sai do painel. Eu não tenho como tirar esse sem prazo, né? Eu teria de criar uma... Não, Não. o sistema que tira ele automaticamente com 30 dias. Mais 30 alguma dias dúvida? após a ciência. Tá? São 10 dias de ciência, mais 30 dias para ele sair. Então, 40, né? Mais alguma dúvida, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do novo layout. E segunda-feira já vai estar todo mundo trabalhando com ele, né? Agradeço muito a atenção. E estamos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. A doutora Giza está sempre lá com a gente, né? Só levar lá para a gente que a gente está às ordens. Obrigada.